Eu vou apresentar agora os conceitos de realidade aumentada e realidade estendida. E para poder apresentar esses conceitos, eu vou também passar pelos conceitos de realidade virtual e de realidade mista. Começando por realidade virtual. Realidade virtual é quando a gente substitui o real pelo virtual. Em geral, a gente usa óculos como esses daqui. Então eu uso um headset como esse, que eu coloco ele e eu não consigo enxergar. O que eu estou experimentando não me deixa ver nada que está à minha volta. A sensação que a gente tem quando está experimentando realidade virtual é que a gente está dentro daquele ambiente, a gente está nesse universo completamente virtual. E realidade aumentada? Realidade aumentada é o oposto da realidade virtual. Enquanto a realidade virtual tira a gente da realidade e leva para um ambiente virtual, a realidade aumentada, ela traz mais informações naquele ambiente real que a gente está naquele momento. Então ela traz outra camada de informações que aumentam nossa conexão ou aumentam nossa compreensão daquele ambiente. A realidade aumentada, ela ficou muito conhecida quando foi lançado o Pokémon GO, justamente porque é um jogo que utiliza realidade aumentada dentro da sua narrativa. Eu vou mostrar agora para você a maneira mais fácil que eu conheço de experimentar realidade aumentada. Você vai pegar o celular, abrir o Google, então eu vou tocar no botão para abrir o Google. Na busca, eu vou digitar tigre. E aí, logo abaixo do resumo, tem um botão que fala 3D. Clico no botão e eu estou vendo o tigre em 3D. Ele não está em realidade aumentada ainda. Aí, quando eu clico nesse botão embaixo do tigre, ele vai pedir para eu escanear o chão. E aí, ó, ele já aparece do meu lado. Eu vou pegar ele, eu vou trazer ele para um pouco mais perto. E ele está aqui do meu lado. Eu poderia levantar, andar em volta dele, ele está efetivamente nas proporções de um tigre em tamanho real do meu lado. Como eu não quero levantar, eu vou girar ele um pouco aqui. Eu mexi um pouco nas dimensões dele, então agora ele está parecendo pequenininho, mas você consegue ver ele todo aqui. Agora, pausa o vídeo um pouquinho e segue esses passos que estão na tela, só que em vez de tigre, você pode digitar, por exemplo, Tiranossauro Rex. E eu recomendo que você digite Tiranossauro Rex, ou talvez tigre, porque a Google disponibiliza esse recurso para uma quantidade limitada de animais, então corre o risco de você digitar um animal que não existe. Então começa com Tiranossauro Rex e depois você experimenta outros. E realidade mista? Realidade mista, ela está no meio do caminho entre realidade virtual e realidade aumentada. Enquanto a gente tem o mesmo ambiente da realidade aumentada, que é um mundo real à nossa volta, e elementos colocados no mundo real à nossa volta, a gente não tem necessariamente essa conexão do aumentado com o mundo. A gente tem outros elementos ali, como na realidade virtual. E esses elementos, eles estão encaixados no ambiente, assim como o ambiente de realidade virtual, onde a gente vai andando e esse elemento fica ancorado naquele ponto ali. E realidade estendida? Realidade estendida, ela, diferente das outras expressões que eu apresentei, ela não é uma tecnologia específica, e sim uma expressão que foi criada como guarda-chuva para essas outras expressões. A gente fala realidade estendida quando a gente quer falar, ao mesmo tempo, realidade aumentada, mista e virtual. Ou algumas vezes quando a gente quer se referir a duas das três, mas em geral a gente usa a realidade estendida quando a gente está se referindo às três. A base da realidade aumentada, a magia da realidade aumentada está justamente na interação. E eu trouxe um exemplo aqui, mas é muito limitado você partir só desse exemplo. Então eu recomendo que você pause a aula, assista o vídeo que está na descrição e depois volte aqui. O que é a Jandig? A Jandig é um monte de coisa. E o mais importante é que ela é uma comunidade. É um grupo de pessoas compostos por artistas, programadores, universitários, pesquisadores, ilustradores, todo tipo de gente que, em comum, tem vontade de experimentar
realidade estendida. E uma das coisas que conecta essa comunidade é justamente testar os limites, experimentar os limites entre a arte analógica e a arte digital. A comunidade da Jandig, ela produz principalmente duas coisas: arte e software. Eu vou falar agora um pouquinho desses softwares. A gente tem 3 produtos. O primeiro deles é o CMS, é o Content Management System, o sistema de gerenciamento de conteúdo. É justamente a interface onde a gente publica nossos conteúdos. Uma coisa interessante dessa interface é que, no espírito da Jandig, todo o conteúdo que está lá, ele está numa licença Creative Commons, que é a by share alike, ou seja, atribuição, compartilhamento pela mesma licença. Quando você entra lá, você já sabe que naturalmente você pode se apropriar de qualquer um desses conteúdos. Ao mesmo tempo, quando você coloca um conteúdo lá, você concorda que ele esteja nessa licença. Com isso, a gente cria uma inteligência coletiva onde qualquer uma das pessoas pode se apropriar de conteúdo de outras pessoas e também doar para essa inteligência coletiva, doar para essa comunidade. O segundo produto é o AR Viewer, é o visualizador de realidade aumentada. Se você prestar atenção na imagem que você está vendo aí na tela, você vai ver que na parede tem um adesivo com bordas pretas. Essas bordas são reconhecidas pelo visualizador de realidade aumentada e na tela do celular você vai ver que tem uma bolinha amarela. Essa bolinha amarela está justamente sendo apresentada em realidade aumentada. E o terceiro produto é o MR Viewer, é o visualizador de realidade mista. Ele é o equivalente ao visualizador de realidade aumentada, só que ele roda em óculos como esse aqui. E aí, quando eu coloco o óculos, eu vejo tudo que está à minha volta, mas, assim como nessa imagem que está na tela, eu vejo os elementos em realidade mista em pontos específicos que foram colocados previamente. E agora chegou a sua vez. Está na hora de explorar um pouco mais o que é possível fazer com a Jandig. Então pausa essa aula um pouquinho e assiste esses 3 vídeos que estão na descrição. Eles vão te ajudar a, 1, entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer na Jandig, e 2, estimular sua criatividade para você pensar no seu projeto. Assistiu? Tá. Então vamos experimentar um pouco a Jandig. Lê esse QR Code que está na tela e aponta para o marcador. Com isso, você vai ter sua primeira experiência com a Jandig. Essa experiência, ela foi criada justamente nesse projeto que está no segundo vídeo, onde a gente apresentou esse marcador com 3 metros de altura num carro numa escola de samba. Então, esse carro tinha uma passista virtual em tamanho real que o público só conseguia assistir em realidade aumentada. O que é o álbum interativo da mitologia estendida? Bom, é isso aqui que está na minha mão. Nele, a gente tem uma introdução, a gente fala um pouco dos mitos que a gente aborda no álbum. A gente tem 3 histórias, uma sobre o Anhangá, uma com o Boitatá e uma com o Curupira, e essas 3 histórias, elas se entrelaçam, elas se conectam. A gente tem instruções de como utilizar o álbum, então a gente tem escrito todas as instruções que vocês precisam saber para utilizar essa ferramenta, a realidade aumentada, na sala de aula com o álbum. No início de cada história, a gente tem um resumo do que é aquele personagem, uma apresentação daquele personagem em texto, e tem um QR Code que serve justamente para acessar a realidade aumentada na história. E aí, em cada página do álbum, a gente tem isso aqui. De um lado, a gente tem uma linha tracejada, que é justamente onde que a gente vai, o lugar que a gente vai colar a figurinha, e nesse caso eu já colei uma figurinha aqui. Então aqui a gente consegue ver tanto o álbum da maneira que ele foi impresso do lado de cá, quanto o álbum com uma figurinha colada do lado de cá. E na parte inferior, a gente tem, de cada uma dessas páginas tem um trecho de texto. Então, na prática, a gente tem várias camadas aqui. A gente tem a primeira camada, que é só o que está impresso nas folhas, que tem o cenário e um texto narrando o que vai acontecer. Na segunda camada, a gente tem as figurinhas que, uma vez coladas,
elas trazem personagens para esse cenário, ou elas trazem novos elementos para esses cenários. E a terceira camada é justamente a realidade aumentada que você vai ver quando você apontar o smartphone para essas figurinhas. Eu mostrei o álbum, mas agora eu quero mostrar um pouquinho as figurinhas. A gente tem ao todo 21 figurinhas, e cada uma dessas 21 figurinhas tem o que a gente chama de micronarrativa, que é uma pequena história que acontece entre 5 e 10 segundos, que funciona sozinha, mas quando a gente coloca essas micronarrativas em sequência, a gente conta uma história. E aí tem uma coisa muito interessante, porque o álbum em si, ele permite que a gente, junto com esse elemento das figurinhas, que podem ser remixadas, permite que a gente possa reconstruir a história que foi pensada inicialmente. Se a gente pegar todas as figurinhas de uma história e muda a ordem dessas figurinhas, a gente já está contando outra história aí. Também é possível pegar figurinhas de outras histórias e trazer para aquela história. E aí a gente está contando uma história completamente nova. Então, um elemento muito interessante desse álbum é justamente que ele não só é uma ferramenta de descoberta de histórias em várias camadas, como ele é uma ferramenta de reconstrução de histórias a partir dessa recombinação das figurinhas e dessa mudança de sequência das figurinhas. Tem um aspecto interessante que eu quero trazer aqui, que a gente disponibilizou tanto o arquivo para imprimir esse álbum na gráfica, como esse daqui, e as figurinhas também podem ser impressas numa gráfica, como a gente tem uma versão diferente para ser impresso em impressora caseira. Então é exatamente o mesmo conteúdo, só que a diagramação é diferente, de maneira que a gente pode encadernar aqui em cima, e em vez da gente passar as páginas na horizontal, a gente passa as páginas na vertical. Tá, mas e as figurinhas? Você pode comprar papel adesivo. A gente também disponibilizou esse arquivo das figurinhas, fonte, que serve tanto para mandar para uma gráfica, quanto para imprimir em casa. E essas figurinhas, mesmo impressas em preto e branco, a realidade aumentada funciona nelas. Então a gente fez esses testes para garantir que o álbum funcionasse tanto colorido, quanto preto e branco. E por que a gente escolheu um álbum de figurinhas? Um álbum de figurinhas, ele não só permite fazer o que eu já falei, mas ele tem alguns aspectos que são super interessantes. Um aspecto é o aspecto de coleção, né? O aspecto de você ter um pedaço daquilo e você se preocupar em ir complementando o que está ali. Você tem um processo de busca. E as figurinhas em si, elas são um elemento de interação social. Se você não tiver um conjunto de um álbum com todas as figurinhas, você pode criar um ecossistema de troca dessas figurinhas. E essa troca de figurinhas pode estar conectado, assim, dá para pensar dezenas de jogos relacionados a essa troca de figurinha, ou dezenas de jogos que podem fazer com que alguém ganhe uma figurinha nova. Então, todas essas possibilidades, esse elemento social, esse elemento de colecionar, essas camadas que a gente tem, foi o que tornou interessante para a gente pensar justamente nesse produto. Um álbum interativo que é um álbum de figurinhas. E como que a gente pode utilizar esse álbum em sala de aula? Bom, eu já trouxe duas possibilidades aqui de produção, né? Que dá para imprimir tanto em gráfica quanto com impressora caseira. Além disso, a gente pode escolher se a gente quer, especialmente na versão caseira, eu posso escolher pegar só uma história. Então, 1, 2, 3, 4. Se eu imprimir 5 folhas, eu tenho uma história pronta. Se a gente imprime as figurinhas dessa história, a gente tem, em cada folha que a gente imprime em papel adesivo, a gente tem figurinhas suficientes para 3 histórias. São 24 figurinhas, então são 7 figurinhas vezes 3 de cada uma das histórias e 3 figurinhas adicionais daquela figurinha que é a mais interessante, que é justamente a do final da história. E a gente pode utilizar esse álbum em diversas disciplinas. Por exemplo,
Em língua portuguesa, a gente pode pedir para os alunos completarem as histórias, eles podem criar contos, eles podem criar novas micronarrativas, ou o próprio exercício de remixar a história pode ser parte dessa atividade. Em História e Geografia, a gente pode fazer um mapeamento desses mitos. Onde foi criado o mito do Saci? De onde que vem o Curupira? Onde que o Curupira é mais forte? Entender esses aspectos ajuda um pouco a gente a entender a identidade cultural brasileira. Outra possibilidade é que as histórias que a gente apresenta são histórias conectadas diretamente à preservação ambiental, são relacionadas à proteção do meio ambiente. Então dá para utilizar essas histórias para levantar esses debates em sala de aula e criar atividades onde os alunos interpretam o que está ali e trazem a importância do que está ali. Eles usam as palavras dele para falar qual a importância do que esses personagens estão fazendo e qual o papel deles nesse processo de preservação ambiental. Eu trouxe várias possibilidades de usar o álbum da maneira que ele está. Na próxima aula, eu vou mostrar como publicar uma figurinha nova, de maneira que você vai poder pesquisar conteúdos online e vai saber como publicar esses conteúdos de realidade aumentada, de maneira que você pode tanto remixar o álbum, quanto você pode criar outros usos completamente desconectados do que eu apresentei aqui, inclusive em relação a tema, utilizando realidade aumentada. Vamos lá?